Hello everyone! Oh my goodness, I am so excited to be back. Very excited. Olá a todos, mais uma vez. Olha, eu estou super feliz de estar de volta. Eu sei, foi muito tempo. Queiram, por favor, perdoar-nos a mim, Roshinoi e ao Mr. Black Moon. Aconteceram muitas coisas, escola, trabalho, doenças, família, lazer, descanso. Mas o mais importante é que em 2020 nós estamos de volta com força, fé e foco para partilhar com vocês as nossas experiências com a língua inglesa. Portanto, não saia daí que nós temos uma surpresa para você no dia de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Tudo o que nós falamos é importante para a língua inglesa como para a língua portuguesa. Mas nós queremos começar por perguntar: você sabe como é que é feita uma oração? Como é constituída uma oração? Sabia? Eu acho que sim. O sujeito, não é? O predicado, que é o verbo, e o complemento ou objeto. Na língua portuguesa nós podemos usar tanto o sujeito subentendido como o sujeito presente. Mas a minha questão é, será que na língua inglesa nós podemos também usar o sujeito subentendido? Não sei, vamos ver daqui a bocadinho. Para os sujeitos, nós temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural, vamos assim dizer. E na terceira pessoa nós temos o masculino e o feminino, não é? Acho que já estou a dar uma clue, uma ideia do que nós vamos falar hoje. Temos o masculino e o feminino. Nós usamos o ele tanto para animais como para pessoas. Será que na língua portuguesa é a mesma coisa? Que interessante. Não saia daí, você vai aprender já. So today we will talk about personal pronoun. Essa será a nossa matéria de hoje. Os pronomes pessoais na língua inglesa, tanto como na língua portuguesa, são divididos em 2. Primeiro, subject pronoun. Segundo, object pronoun. Os pronomes sujeitos, como já diz a própria palavra ou frase, subject pronoun, são aqueles que aparecem como o sujeito da frase. Eles aparecem antes do verbo. São chamados pronomes sujeitos, subject pronoun. E eles são divididos também em 2, singulares ou plurais, ok? Para o singular nós temos a primeira, segunda e a terceira pessoa. Na primeira pessoa nós temos o I, na segunda pessoa nós temos o you, e na terceira pessoa temos exatamente 3 pessoas. É ali onde está a diferença que eu perguntei bem no princípio, não é? Se para animais e para pessoas nós devemos usar tanto o he, que é ele ou ela. Vamos já perceber, ok? Na terceira pessoa nós temos o he, she e o it. O he é usado para o masculino, gênero masculino. O she é usado para o gênero feminino. O it é usado para objetos ou animais, tanto no gênero masculino como no gênero feminino. Nós vamos recapitular. Para o singular, nós temos a primeira pessoa, I, a segunda pessoa, you. Na terceira pessoa, nós temos o he, que é usado para o gênero masculino, homens, rapazes, ok? Temos o she, que é usado para o gênero feminino, mulheres, raparigas. E nós temos o it, que é usado para animais ou objetos, casa, cão, cavalo, biscoito. Ali nós estamos a falar sobre o singular. Agora nós vamos pular para o plural. No plural, a primeira pessoa nós temos o we. A segunda pessoa nós temos novamente you. E na terceira pessoa nós temos o they. We, you, they. Então estas são as 3 pessoas do plural, ok? Percebeu? Vamos recapitular. I, you, he, she and it. We, you again, and
they. Estes são os pronomes sujeitos, aqueles que aparecem como sujeito da frase, ou seja, antes do verbo em causa na oração ou na frase, ok? Agora nós vamos passar a algumas frases que nos façam compreender como podemos usar os sujeitos, ou seja, os pronomes sujeitos em cada frase. Nós falamos que eles aparecem antes do verbo ou como um sujeito da frase. Por exemplo, para a primeira pessoa eu posso dizer I am beautiful with these earrings. I am very happy to be back. Para a segunda pessoa, que é o you, podemos dizer You are extremely wonderful with this shirt. You are very smart. Para a terceira pessoa, nós vamos começar pelo he. O he nós já falamos que é para nos referirmos a um rapaz, a um homem, uma pessoa do sexo masculino, queria dizer feminino, mas é masculino. Yeah. Ok, nós podemos dizer He had a very bad dream. Oh. Agora, para o she, quando queremos nos referir a uma mulher, assim como eu, uma mulher, uma jovem, uma beldade, não é? Nós usamos o she. Ok, para o she nós podemos dizer She sings very nicely. She walks perfectly on the hills. She is able to climb the mountains. Isso para mulheres, ok? Agora, para o it, como já falamos, quando queremos nos referir a um animal ou a uma coisa, a um objeto, podemos usar uma frase como, por exemplo, It was amazing. Se quisermos falar sobre um show, sobre uma conversa, it was amazing. Se quisermos falar sobre um animal, por exemplo, it was barking. Ele estava a ladrar ou a latir. Para a primeira pessoa do plural, we. We are the world, we are the children. You had a bad decision. You had a bad decision. They didn't come to the meeting yesterday. I, you, he, she, it, we, you, they. Estes são os pronomes sujeitos, aqueles que surgem como sujeito da frase, ou seja, antes mesmo que o verbo. Agora, em português, nós usamos às vezes o sujeito subentendido, né? Subentendido. Por exemplo, eu quero falar sobre o meu irmão não estava em casa. Eu vou dizer, não estava em casa. Não está errado, porque eu sei que é ele ou ela, não é? Não fez isso. Não me deu o bolo para comer durante o Natal. Em português isso existe, mas em inglês, not. Não existe sujeito subentendido. Sempre e sempre devemos usar o pronome sujeito. Não tem essa porque não, vou só eliminar para a frase ficar mais bonita e tal. É erro. Não existe, ok? Quando tivermos que usar os pronomes, eles devem sempre aparecer. Não existe subentendido, eles são sempre presentes na língua inglesa, ok? Já vimos algumas pessoas a usarem essa forma, mas é uma forma errada, desculpem dizer, mas é errado, não se faz. Devemos sempre usar os pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Para alguma dúvida, já sabemos, é só perguntar no nosso canal, é só perguntar na nossa página. Agora vamos falar sobre os pronomes objetos. Object pronoun. Bom, a palavra já diz objeto ou complemento. O que são esses pronomes objetos, object pronouns? Eles são aqueles que aparecem como complemento ou como objeto da frase. Surgem normalmente depois do verbo ou depois de uma preposição que esteja depois do verbo. Servem para complementar a frase, ok? Então, para o singular nós temos na primeira pessoa me, na segunda pessoa you, na terceira pessoa novamente dividido em três, que já sabemos como são usados, não é? Temos o him, her and it.
Let me say it again. Me, you, him, her, it. Para o plural, nós temos as, you, segunda pessoa, e a terceira pessoa nós temos o them. As, you, them. Deu para perceber? Me, you, him, her, it. Us, you, them. Estes são os pronomes objetos. Object pronouns. Exemplo. My brother was talking to me. To me. Talking to me. Vemos que o talking é o verbo em causa a ação da frase. O to é uma preposição e o me é o object pronoun, ok? Talking to me. Para a segunda pessoa, he dreamed about you. He, que é o subject pronoun, dreamed, que é o verbo em ação, about, que é a preposição, you, que é o object pronoun. Vemos que o you está novamente depois de uma preposição e essa preposição está depois de um verbo que é o dream. Para a terceira pessoa, vamos começar pelo him e vamos usar o verbo to wait. I was waiting for him and I got so tired. Talvez tu vais perguntar, mas Rochinol, por que na verdade o him está no meio da frase e não está no final, como disse a princípio? Bom, sabemos que uma frase pode ser composta por várias orações. E nós no início perguntamos, sabemos como se forma uma oração? A oração é formada como? Pelo sujeito, pelo verbo e pelo complemento que é o objeto, não é? Então nós estamos aqui a ver uma frase que é composta por duas orações. A primeira oração, I was waiting for him. Termina ali. And I got so tired. Mas o que nos interessa é a primeira oração. I, subject pronoun, was waiting, que é o verbo junto com, não é, o auxiliar verbo to be. For, que é a preposição. Him, que é o object pronoun. For her, you can say, he gave her a bunch of flowers. Yeah, I receive a bunch of flowers sometimes. Yeah, he gives me a bunch of flowers as well. I saw it. Eu vi, Mr. Blackmon, pode sempre mudar um verbo que eu agora estou em branco. To take. To take. He said to take. I love this voice. They came and they took all the lollipops from us. Yeah, I'm speaking to you guys. And thank you for listening to me. And the third person of plural, everything belonged to them. Yeah, and that's it. Ok, então esta foi a nossa aula de hoje. E eu vou pedir novamente para subscrever no canal, caso ainda não tenha subscrito, ok? Partilhe com os seus amigos, seja mesmo fofoqueiro nisso, partilhe com todo mundo o nosso canal, as nossas aulas. Ative o sininho, por favor, e dê um like. Eu sou a Rochinol, estou muito feliz por estar de volta, reitero isso. O Mr. Blackmon do outro lado também está a dar um like, a dizer que está feliz. E por favor, não saiam dali que tem mais, ok? Beijos.